Boa noite, queridos. É com muita alegria que estamos aqui, como IPI Metropolitana de Brasília, para prestarmos mais um culto ao nosso soberano e poderoso Deus. Agradecemos desde já a sua companhia, chame sua família para participar deste culto, pois Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas neste dia, que é o quarto domingo pós-Pentecostes. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Graçoso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta feliz oportunidade de estarmos participando deste ato, deste encontro de louvor ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua companhia no decorrer da semana que se findou. E aqui estamos, portanto, como gratidão para te louvar, para te cultuar. Ó Deus, nós te pedimos que abençoe todas as partes deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe cada lar que está acompanhando, Senhor Deus, esta atividade de louvor ao teu nome. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Façamos agora, queridos, leitura bíblica prevista no calendário litúrgico do quarto domingo pós-Pentecostes, no Salmo de número 107. Veremos alguns versículos deste salmo maravilhoso para este dia. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Palavras do Senhor para o quarto domingo pós-Pentecostes. Que Deus nos abençoe. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício,
no templo, preceptor divino, e os corações habitas do paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Amados, vamos nesse instante passar a parte muito importante do culto, que é a confissão. Faremos a leitura no Novo Testamento, conforme está registrado na primeira carta do apóstolo João. Leremos alguns versículos que assim estão escritos para a nossa edificação. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui está bem claro que nós temos que reconhecer o nosso estado de pecado. O homem foi criado perfeito, mas desobedeceu a Deus e assim toda a humanidade caiu no pecado. Precisamos confessar os nossos pecados e este é um momento de você colocar-se na presença de Deus. Eu também vou fazer a minha oração daqui a pouco de forma audível. Portanto, alguns momentos silenciosos e depois farei a oração audível. Misericordioso Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor tem cuidado de nós. E, ó Senhor, portanto, neste momento, reconhecemos que nada somos. Somos pecadores, transgressores da Tua lei. Mas em Cristo Jesus, nós confessamos o nosso pecado e temos a certeza que o Senhor nos perdoa. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Nós pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Sem
Vamos ao momento do louvor. O Salmo 113, verso 1 diz: louvem o nome do Senhor, aleluia! Então, vamos louvar a Deus pela sua santidade, sua bondade, porque Ele é Deus, Ele é Rei, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Louvemos ao Senhor. Amém? Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmar está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmar está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não
posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não.
Com alegria, vamos nesta noite ouvir a palavra do Senhor, que será transmitida pelo reverendo Sandro Xavier, pastor da nossa igreja. Com muita alegria, Deus colocou no coração dele uma mensagem que falará certamente aos nossos corações. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque neste instante a tua palavra será aberta e o teu servo fará a leitura no teu livro santo. Nós te pedimos, ó Pai, que a sua mente esteja cativa a ti, como também a dos ouvintes. Prepara-nos para receber a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é luz para os nossos caminhos. Portanto, Espírito Santo, neste instante, contamos com a tua direção para que pessoas possam ouvir e entender a tua santa e bendita palavra e que assim haja edificação e salvação para a glória de Deus Pai. Nós oramos em favor, portanto, dos que estão nos acompanhando e que também terão acesso a este material do culto para que possam ser abençoados pelo Espírito Santo. E assim nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Estamos aqui no quarto domingo depois de Pentecostes, né? Estamos dia 20 de julho. É mais um dia de nós lembrarmos de como Jesus Cristo age nesses momentos depois da Páscoa, né? Para estabelecer o seu reino, para ensinar, para nos estabelecer dentro do nosso coração, principalmente, esse reino de Deus, e que é o que vai firmar em nossos corações essa conversão, essa metanoia, ela vai acontecendo, né? Ela nos traz um impacto, mas ela deve acontecer, inclusive a cada dia. Por isso somos orientados a ler a Bíblia todos os dias, né? Nós oramos já para que o Espírito Santo nos ilumine e nós vamos então agora fazer a leitura, as leituras. Hoje eu digo a vocês que serão as leituras, tá bom? Mas a primeira que nós vamos fazer, as leituras, hoje eu digo a vocês que serão as leituras, tá bom? Mas a primeira que nós vamos fazer do Evangelho, que nos vai iluminar e nos vai encaminhar nessa reflexão, se encontra em Marcos 4, os versículos 35 a 41, tá bom? Marcos 4, 35 a 41, um texto que vai falar de uma coisa que é muito conhecida de todos nós. Eu sei que vocês conhecem, quando começarem a ler vão lembrar, uma história muito conhecida, muito significativa e muito inspiradora para a nossa vida cristã, tá bom? Vamos lá, Marcos 4, de 35 a 41, palavras do Evangelho, que eu convido você a fazer junto comigo aí na sua casa, com quem estiver com você, neste momento, tá bom? Marcos 4, repetindo, 35 a 41, palavras do Evangelho, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras do Senhor para a nossa salvação. Irmãos, essa reflexão de hoje, e que depois nós vamos completar com mais uma leitura do Salmo, que também é Salmo para este dia, Salmo 9, versículos 9 a 20, eu estou chamando de Conheça a Deus, esteja com Jesus e não tema. E, num primeiro ponto, eu quero convidar vocês a refletirem comigo o que é, então, confiar em Deus.
Vocês conhecem um dominicano do século XII? O nome dele é Eckhart. Meister Eckhart, mais conhecido assim, é um dos pensadores, né, considerado um místico, pelos quais eu trilho muito a minha vida de fé, eu, Sandro Xavier. E incrível que pareça, quem me mostrou Meister Eckhart na minha vida não foi nenhum teólogo, não foi nenhum pastor amigo, não foi um professor de alemão, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Álvaro, a quem eu tenho muita admiração, por quem eu tenho muita admiração. E com ele pude estudar um pouco do Meister Eckhart e quão ricos eram os ensinamentos de Meister Eckhart von Hoheim, que não era de Hoheim, mas ficou isso no nome dele. Trazia para nós profundos ensinamentos espirituais. E o Meister Eckhart, ele fala de algo que ficou muito conhecido ao longo do tempo, que é algo que nós podemos traduzir como desprendimento total, abandono total. Essa tradução é difícil, né? É uma tradução que não se tem muita certeza, mas é mais ou menos isso. Uma palavra no alemão chamada Abgeschiedenheit. Até um pouco difícil de falar para quem não tem muito costume, mas dá um pouco essa ideia, né, de mergulhar completamente, de se desprender de tudo, abandonar tudo e mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus sem medo nenhum. Essa ideia de Eckhart exige que nós confiemos plenamente em Deus. Ela exige que nós façamos como uma criança. Você sabe, uma criança que está na beira de uma escada, em cima de uma mesa, e o pai estende a mão para que ela pule, ou a mãe, e ela se lança, sem medo nenhum, tendo total certeza de que o pai ou a mãe, ou qualquer um outro adulto que faça isso, vai segurá-la. É mais ou menos isso, né, que Eckhart quer dizer com Abgeschiedenheit. Mergulhar completamente, abandonar-se, esquecer-se de si para mergulhar em Deus. Para a criança fazer isso, ela precisa conhecer muito bem o pai e a mãe, não é? Ela precisa ter confiança no pai e na mãe. E é isso que nós vamos aprender com esses textos. Tanto o Marcos, que nós lemos aqui agora, né? Como também lá no Salmo, que nós vamos ler daqui a pouco, que é do mesmo dia, deste quarto domingo pós-Pentecostes, e que são casados. Vejam que beleza do calendário litúrgico. Eu estou fazendo a propaganda dessa coisa que eu sempre falo em todos os lugares. O calendário litúrgico nos abençoa. Mas nós já lemos o Marcos e vamos mergulhar em mais uma leitura para nos direcionar a esse entendimento, né, que precisamos ter para conhecer a Deus, para estar com Jesus e para não temer. Vamos abrir então as nossas Bíblias lá no Salmo 9, tá? E seria a nossa segunda leitura deste dia. Estamos fazendo no meio do sermão, tá bom? Salmo 9, de 9 a 20, tá? Também vai passar por pedaços de texto aí que eu tenho certeza que você vai se lembrar, que você vai se identificar para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã. Salmo 9, versículos 9 a 20. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, na sua casa, tá? Texto que diz assim: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na nossa hora de adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, os que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó.
todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na sua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. São palavras do nosso Senhor no livro dos Salmos. Nesse salmo aí, nós vemos alguém falando da certeza da ajuda de Deus. A pessoa que fala aí, ela está certa de que Deus ajuda. Note que ele conhece a natureza e a ação de Deus, ele por isso confia e proclama isso. Ele usa isso como louvor a Deus, como a criança que se joga nos braços do pai, como o total mergulho em Deus que Eckhart nos convida. Nós vemos essa possibilidade por conhecer a Deus. Por conhecer a Deus, você tem essa possibilidade de poder mergulhar nele. Então, quando você duvida, quando você tem medo, pode ser aí o início de que realmente você não conhece a Deus. Nós vamos voltar lá para aquele barco, hein? Quais são os atributos evidenciados pelo salmista? Podemos recobrar aqui? Nós vamos falar pelo menos 5. Eu destaquei pelo menos 5, mas você pode, talvez pela sua iluminação do Espírito Santo na leitura desse salmo, encontrar muito mais. Vamos lá. Primeiro, Deus é fortaleza na angústia. Versículo 9. Tá? Fortaleza na angústia. Ó. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Segundo, ele não abandona quem o procura. Versículo 10. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, Senhor. Tu jamais os abandonas. Jamais abandonas os que te buscam. Terceiro, ele não se esquece do clamor dos pobres. Versículo 12. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Deus pede contas do sangue derramado, tá? Deus pede conta do sangue derramado. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Quarto, ele faz justiça do sangue derramado. No 12 também, ó, ele pede contas do sangue derramado. Isso aí eu já tinha falado, né? E o quinto, ele observa as ações dos injustos. Lá no 16, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Ele executa uma justiça. Tá? Confiar em Deus, irmãos e irmãs, é conhecê-lo. E isso nós podemos fazer como? Pelas Escrituras Sagradas e pela observação da vida, ou seja, conhecendo os feitos de Deus. Eu costumo dizer que Deus escreveu a Bíblia e é um livro maravilhoso que nos guia. Mas Deus continua escrevendo o livro que é o livro da vida. E o Espírito Santo faz você entender isso. Aliás, a Bíblia é o registro do livro da vida que Deus escreveu. Aqui está a vida, né? Pelo relato de fé, pela nossa compreensão de fé. Mas Deus continua escrevendo o seu livro, que é o livro da vida. E o Espírito Santo nos faz entender isso, porque Deus age ainda hoje. E pelo Espírito Santo, dentro de nós, em nós, entre nós, conosco na comunidade. E na leitura da sua palavra, iluminada pelo Santo Espírito de Deus. Segunda reflexão, o que é estar com Jesus? Então, na primeira eu quero fechar, né? Eu convidei você a o que é confiar em Deus, e confiar em Deus nós chegamos à conclusão. É conhecê-lo. Sem conhecer a Deus, você não mergulha nele. Você não pula nos seus braços tendo a certeza de que ele vai te segurar. Você precisa conhecê-lo, tá? Para poder abgeschidenheit, para poder mergulhar nele totalmente. O que é estar com Jesus? No relato do Evangelho, nós chegamos a um outro momento desse fato do conhecimento de Deus. Ali, Jesus está presente. Lembra a história do barco, né? Ele mesmo, Jesus mesmo, está com os discípulos em uma situação de muito medo, uma situação de ameaça evidente da vida. Olha, irmãos e irmãs, todos nós temos medo. E o momento que nós vivemos hoje é de muito medo. Quando um parente seu adoece, especialmente dessa doença que tem acometido a humanidade na pandemia, a gente fica com medo, né?
E nós fazemos uma crítica a esses discípulos que tiveram medo lá bem de longe. E criticamos, né, avaliamos somente como quem está lá de longe avaliando. Né? Mas se colocar no lugar de discípulos apavorados, pode ser fácil. Principalmente se nós não tentamos entender como são os humanos. Como são os homens e as mulheres? São falhos, são pecadores, são sensíveis, são efêmeros. Somos mesmo passageiros, né? Nós somos seres que podem desaparecer em um estalo. Podemos estar bem agora e amanhã desaparecer. Por um mal súbito, por uma doença que acomete repentinamente, por uma violência, por um acidente. Somos efêmeros. Essa é a nossa natureza. E nós devemos ser conhecedores dessa natureza. Todos e cada um de nós podemos ser acometidos, infelizmente, por isso. E sabermos isso é conhecermos a nossa natureza e que Deus está conosco apesar disso. Naquela tempestade, Jesus estava no barco. Irmãos e irmãs, vejam que coisa significativa. Você estava naquela tempestade. Que horrível. Mas Jesus estava no barco com você. Tudo bem. Nós entendemos que nós não devemos julgar, né? Os nossos irmãos de humanidade, de fraternidade, discípulos, apavorados. Até porque, como disse, todos nós carregamos medos em nós mesmos. Alguns medos nossos são bem bobos, né? Alguns nós não temos nem coragem de dizer. Para a pessoa em quem mais nós confiamos, não temos coragem de dizer. Mas vamos tomar essa lição. Jesus estava no barco. Vamos guardar isso. Jesus estava naquele barco que estava sofrendo com a tempestade. Jesus estava no barco. Então eu volto à pergunta. O que é estar com Jesus? Você está no barco, está na tempestade. Mas Jesus está lá. Essa dica eu vou deixar para o próprio Jesus dizer para você. E ele falou isso no versículo 40. Vamos pegar o versículo 40? Pega aí na sua Bíblia aí. Você não fechou não, né? Versículo 40 do nosso Evangelho de Marcos, né? 4:40. Olha lá. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E numa outra versão que eu também li: por que sois covardes? Por que estão com medo? Por que são covardes? Bem, depois dessa dica de Jesus, nós podemos dizer que estar com Jesus é não ser covarde. É não ter falta de fé. Pelo contrário, é ter fé. É não ser covarde, é ter fé. Jesus se indignou porque eles não agiram assim. Jesus ficou indignado. Vocês conseguiram ver isso? Tá, ele atendeu. Eles, como gente morrendo de medo, eles pediram socorro a Jesus, mas não pediram só socorro, não. Nós vamos ver depois. A interpelação deles a Jesus foi muito mais do que alguém que só tinha medo. Mas Jesus atendeu. E depois disse: ó, vocês são bem covardes, hein? Então, não tem fé, não? Então, quem está perto de Jesus precisa agir, segundo o próprio Jesus, com coragem, com fé. E essa coragem, essa fé vem como? Conhecendo o poder de Deus, sabendo que está ao lado de Jesus, e manter a coragem e a fé. É difícil? Somos medrosos? A nossa natureza é assim? Sim. Mas Jesus está no barco. Ele mesmo disse: não sejam covardes, tenham fé. Jesus está cobrando muito? Olha, a resposta que eu vou dar é talvez. Nós não sabemos como cada pessoa é, né? E não nos cabe a nós fazermos a cobrança.
Eu quero aqui que você saiba que Jesus está no barco com você. Mas, assim como Jesus fez, quando alguém se aproximar de você com covardia, com falta de fé, com medo, atenda, ajude. Seja força nesse momento de falta de fé, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Mas se você quer ser como Jesus diz, você pode dizer, eu quero. Eu quero ser como ele diz que nós podemos ser. E eu espero que você queira também. Então, diferentemente do que Jesus esperava, aqueles homens covardes, segundo o próprio Jesus, né, chamou-os de covardes, de medrosos, né, eles agiram como? Eles acordaram Jesus, eles cobraram dele, veja só aí aquilo que eu falei antes. Não foi só pedir a Jesus uma ajuda, mas eles cobraram de Jesus uma atitude. Eles reclamaram pensando que Jesus não se importava com eles. Quantas pessoas hoje passam por problemas e nós falamos um pouco atrás. Nós somos seres humanos efêmeros, estamos sujeitos a acidentes, a doenças, a violências. E quando isso acontece, muitos dizem, Deus não se importa. Não, não é isso. Você conhece o poder de Deus, mas conhece também a natureza humana. E é apesar disso e por isso que nós agimos com segurança, com coragem e com fé. E nem a morte, nem a angústia, nem a perseguição, nem qualquer agrura deste mundo vai nos afastar do amor de Deus. Eles reclamaram pensando que Jesus não se importava. Atitudes de gente covarde sem fé. Estar com Jesus é o contrário, é imitá-lo. O que Jesus fez no meio daquela tempestade, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus conhecia a natureza de Deus, posto que ele mesmo era Deus. Ele deitou e tirou um cochilo. O texto fala que Jesus estava deitado. Vamos ver lá no comecinho do texto, eu quero recobrar aqui com vocês. Jesus estava na popa. Versículo 38. Vocês não têm conhecimento do que é uma embarcação, do que é uma popa? Eu fui fuzileiro naval e pude viajar de navio algumas vezes, apesar que para mim era uma experiência horrível. Eu passava muito mal, e fuzileiro naval na Marinha do Brasil é conhecido como carga, né? A gente vai no navio só para ser levado de um lugar para outro, e quando chegamos lá no outro lugar, aí combatemos. Quem consegue sobreviver ao navio. A maioria, sim, eu que era fraco para as ondas, mas a popa do navio é aquele lugar da frente, onde balança mais. Jesus estava ali, tirando o cochilo na proa, não na popa, desculpa, na parte de trás do navio, do barco, né? E estava tirando um cochilo lá. Era um lugar mais tranquilo, então, portanto, a popa, né? Se bem que, tecnicamente, é o meio do navio, onde falam, fica no meio que balança mesmo. Mas ele estava ali na popa, tirando um cochilo, em meio à tempestade. Conhecia a natureza de Deus, por ser o próprio Deus, estava tranquilo ali. Interromperam o cochilo de Jesus, por causa do seu medo. Então, irmãos, como age aquele que não teme? Porque partimos para o nosso ponto da nossa reflexão, e não tema. Você é convidado a não temer. Nós reconhecemos aqui sim, né, que o ser humano tem seus medos, carrega seus medos, mas você é convidado a não temer pelo próprio Jesus, a não ser covarde e ter fé. Porque ele está no barco com você. Nós partimos do princípio anterior, de que é preciso conhecer a Deus, de que estamos com Jesus no nosso barco. Muita gente segue uma vida cristã ao longo de 30, 40, 50 anos. E segue como uma criança, cantando aquelas canções infantis, sabe? Fazendo estudos bíblicos ou ouvindo sermões
como se fossem palestras para crianças de 4, 5 anos. Lembram-se de Paulo falando? Vocês estão tomando leitinho ainda espiritual, vamos para coisas mais consistentes. Irmãos, vamos para canções consistentes, vamos para estudos consistentes, vamos para sermões consistentes, vamos sair daquela multidão de milhares de pessoas que queriam comer e ouvir o básico de Jesus. Vamos nos retirar com aqueles corajosos que sabem e que podem ouvir o sermão consistente de Jesus, para conhecer a Deus, para saber que Jesus está no barco com você, para deixar de ser medroso, para ser corajoso e para ter fé. É bom lembrar que o barco e o mar são representações da igreja. O barco tem uma representação da igreja, né? O mar, ele representa o mundo. E as ondas são essas agruras, esses problemas que vão estar em torno de nós. São problemas que nos esperam naturalmente a todos, né? Mesmo se você pular do barco. E vai ser pior, porque você pode se afogar. Quem não teme simplesmente age como Jesus. Ou seja, deita a sua cabeça no travesseiro tranquilamente. Tira um cochilo. Nós conhecemos essas agruras do mundo, nós conhecemos essas ondas, as procelas, né? Se da vida as vagas procelosas são, se as vagas da vida são procelosas, procelas são grandes, tormentosas, perigosas. São ondas que vêm e carregam você. Uma onda que vem a gente não consegue segurar com a mão, ela te leva. Saber surfar nessas ondas é uma maravilha, né? E Jesus, nessa tranquilidade, nos mostra que é possível, mesmo no meio de tantas ondas, jogando o barco para lá, jogando o barco para cá, conhecendo o poder de Deus, sabendo que Jesus está conosco. Em vez de gritar com Jesus e reclamar que Ele não está nem aí para nós, sabe o que você faz? Fala para Jesus, Jesus, chega para lá um pouquinho que eu vou deitar do teu lado. Sim, esse cochilo é exatamente no meio de uma grande tempestade. Isso é um mistério que o Espírito Santo traz para você. O mundo está pegando fogo, a tormenta, as ondas, e você está cochilando tranquilo. Agora prepare-se, algumas pessoas com um pouco de medo vão te acordar. Ajude. Todos temos momentos de fraqueza e Jesus está aí para isso, Ele levanta e ajuda. Ainda que depois reclama, né? Cadê a sua fé? Você foi covarde, medroso. Mas Ele ajuda. Faça como Ele. Mas não deixe de aproveitar o cochilo que você pode ter. Evidentemente, vez ou outra, nós somos acordados, né, por aqueles apavorados. Então, vamos acudir. Como eu disse, vamos alertar em seguida para a necessidade da coragem, para a necessidade de ter fé, de conhecer a Deus, de saber que Jesus está ao seu lado, que Ele não te abandonou, que Ele só sabe que essas ondas vão passar. Alertar para a coragem, para a esperança, para a força. Alertar esse que tem medo. É uma tarefa também de nós, cada um de nós. Alertar para o conhecimento de Deus, para estar próximo de Jesus. Porque isso é que constrói a nossa fé. Não adianta querer cobrar de Jesus Cristo se você não vai conhecer a Deus e não sabe que Ele está ao seu lado, se você não se faz próximo dEle. Você vai ficar covarde, sem fé, se você seguir assim, sem conhecer a Deus profundamente, sem buscar estar ao lado de Jesus e saber que Ele está do seu lado no barco.
Deus espera sim que nós hajamos como quem o conhece, como quem conhece a Deus, como quem está com Jesus no barco. Ele espera que hajamos com coragem, com certeza do seu poder, com louvor pela sua ação, como disse o salmista, e com fé. Uma fé que é construída nessa experiência, que é construída nesse conhecimento. Essa fé que se constrói na experiência e no conhecimento, que são maravilhosos. Que Deus coloque no seu coração pelo Espírito Santo o conhecimento dessa necessidade de estar a cada dia mais entendendo como Ele é, a sua fortaleza, a sua certeza, a sua disponibilidade de defender o necessitado na sua angústia, de defendê-lo do inimigo, das procelas, das ondas que jogam o barco para lá e para cá, e que você está no barco também com gente apavorada, e que talvez você tenha entendido que pode tirar um cochilo com Jesus, mas essas pessoas vão pedir a sua ajuda. Entenda isso, tá? Ofereça a sua ajuda, mas seja corajoso e tenha fé. Jesus espera isso de você. Deus te abençoe. Que Deus esteja com você no barco. Conheça a Deus e fortaleça a sua fé. É o que eu espero, é pelo que eu oro, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Reverendo Sandro Xavier, obrigada pela maravilhosa mensagem que tanto nos edificou. Passamos ao momento do ofertório. A palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor para nós, dízimos e ofertas, bênção do Senhor em nossas vidas. Aqui o Senhor nos faz uma promessa de abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção sem medida. Também diz que Ele repreende o devorador. É verdade. Então, meu querido e amado irmão, nós não estamos ainda nos reunindo presencial, mas temos despesas, e muitas, não são poucas não. Então, nossos dados bancários estão sendo exibidos na sua tela. Anote, se você preferir, faça um Pix, que hoje em dia é muito prático, rápido e não custa nada. E nosso Pix é o nosso próprio CNPJ. Deus os abençoe. Queridos, vamos agora aos nossos avisos. Nós temos as atividades normais da igreja. Todo domingo, às 10 horas e 15 minutos, é realizada a Escola Bíblica Dominical. Atividade de suma importância na aprendizagem da Palavra do Senhor. Toda a família deve se reunir neste horário e assim participar da Escola Bíblica. Portanto, não esqueçam, domingo, às 10 horas e 15 minutos, Escola Bíblica. Também, à noite, teremos o culto de adoração a Deus. Tem sido uma bênção participar dos cultos. Ocorre todo domingo, às 19 horas e 15 minutos. Muitas pessoas estão acompanhando o culto e nós temos recebido testemunhos de muitas bênçãos que são concedidas àqueles que procuram buscar a Deus. Nós também temos mais uma atividade importante, que é o culto de estudo bíblico. Este é realizado às terças-feiras,
20 horas, pela plataforma Zoom. Queremos então avisar de quem desejar participar, entrar em contato com um dos líderes da nossa igreja solicitando o link. E nesta próxima terça-feira, dia 22, teremos a participação do reverendo Sandro Xavier, continuando na abordagem do importante tema que é a introdução à liturgia. Não só participe, como convide outras pessoas, porque está sendo uma bênção participar deste culto. Nós pedimos que também faça um like, acione o sininho para receber as informações das atividades da nossa igreja. Desejamos a todos uma ótima semana na paz do Senhor. Irmãos e irmãs, nós vamos nos preparar para encerrar o nosso culto e encerramos sempre orando por aqueles que necessitam. Nós costumamos lembrar que vivemos ainda tempos que trazem muita agonia, tempos de viver num barco em que as ondas nos jogam para lá e para cá. E é normal que muita gente fique apavorada com o medo, né? E nós, como aqueles que seguem Jesus Cristo, nos levantamos do nosso cochilo para orar, pedir a Deus para que acalme esse mar, essas ondas, e que o nosso barco siga em paz. Então, por isso você colocou o seu pedido nessa noite, coloque o seu coração, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja. Oremos, ore você na sua casa com sua família e feche seus olhos. Vamos colocar os nossos pensamentos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Nós, Senhor, que vivemos neste barco, que segue, Senhor, em águas ora tranquilas, ora turbulentas, pedimos, Senhor, o Teu auxílio, para que acalme, Senhor, os nossos espíritos, para que nos traga, Senhor, fortaleza, nos traga vitória, superação do medo, que possamos, Senhor, vencer a covardia que nos ataca, Senhor, como os humanos que somos, como humanas. Nós te rogamos, Senhor, que Tu estejas conosco e que nos fortaleça a fé. E por isso, Senhor, nós colocamos no Teu altar, nas Tuas mãos, os nomes das pessoas, Senhor, que pedem, Senhor, que oremos por elas neste momento. Os nomes, Senhor, Tu conheces a todos, Senhor. São irmãos e irmãs, pessoas que assistem o culto conosco e pedem, Senhor, que nós lembremos dos Seus nomes. Olhe, Senhor, por cada um, por cada família, cada pessoa que se encontra angustiada neste momento por questões de doença, de desemprego, por um parente que se encontra ainda doente no hospital ou em casa se recuperando, Senhor. Oferece, Pai, a Tua mão poderosa, Teu Santo Espírito que consola, esteja com cada um, Senhor. Fortaleça, Senhor, essa família que passa por dificuldade, Senhor, seja por desavença, seja por necessidade. Tem misericórdia, Senhor. Ajude cada família para que possam ser unidos no Seu lar. Que o Teu poder, Senhor, atinja cada um. Ensina-nos, Senhor, da Tua palavra para que Te conheçamos. Mostra-nos, Senhor, a certeza de que Tu estás conosco. E fortalece, Senhor, a nossa fé, nós Te pedimos. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo pela Tua igreja, pedindo pelo Teu povo, pedindo que, Senhor, Tu fortaleças, Senhor, a liderança da Tua igreja, da nossa igreja metropolitana, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Tua igreja, Senhor, o Teu povo em todo o mundo, para que possamos levar paz e amor a todos aqueles que convivem conosco. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Mestre, o nosso Salvador. Nós oramos também, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor nos ensinou. É com ela nós mostramos a vontade que temos de união com os irmãos, com as irmãs e com Jesus Cristo, chamando o nosso Deus de Pai. Oremos a oração do Senhor.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção que vem do próprio Deus. Que a bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, o Mestre e Salvador, a bênção do Santo Espírito, o Deus que nos alegra e nos reúne pelo seu poder, esteja com todos vocês, povo de Deus, reunidos nesta plataforma em que nos reunimos remotamente, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, hoje e para todos sempre. Amém. Que você seja acompanhado por Jesus no seu barco, que você seja abençoado pelo conhecimento de Deus, que a sua fé seja renovada durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.